questões aí genéticas e até clínicas para o indivíduo pular, digamos, de uma fase silenciosa para uma persistente e não se apresentar de forma uma arritmia que vem em crise. Mas a maioria das formas é paroxística. Uma vez persistente, a gente estabelece um número relativamente empírico, mas com relevância clínica, que é se a fibrilação atrial ela tem uma forma persistente, com menos ou até um ano de duração, habitualmente uma fibrilação atrial, em tese, de mais fácil tratamento. À medida que a doença evolui, supera um ano, sobretudo 2 anos, o tratamento pode se tornar bem mais complexo, enfim, mais cheio de detalhes. Só para relembrar, a forma paroxística é aquela que vem em crise, que o paciente entra e sai espontaneamente. A forma persistente é aquela que o paciente entra em fibrilação atrial e precisa da intervenção médica, quer seja com remédio ou algum outro método, cardioversão, enfim, para voltar, para recuperar o ritmo sinusal. E a forma permanente é aquela que a gente já não dá muita bola e só vai controlar a frequência cardíaca e não vai mais se preocupar em controlar o ritmo. Então, em todas as fases, o tratamento é importante, das comorbidades das doenças associadas envolvidas na fisiopatologia da fibrilação atrial. Anticoagulação, lógico, depende do score Chades-Vasque. Todos nós sabemos que a forma paroxística já é tida como uma forma crônica de fibrilação atrial. Então, a partir de já, os pacientes precisam ser anticoagulados. Existem algumas discussões se a anticoagulação já não deve ser iniciada na forma silenciosa. Existem alguns trabalhos bem interessantes que mostram que isso tem relevância clínica também. A partir do início dos sintomas e da forma paroxística, a gente tem que, a priori, controlar a frequência e, muitas vezes, controlar o ritmo. Por isso, usa drogas antiarrítmicas para recuperar o ritmo sinusal. É óbvio que, agudamente, busca-se controlar a frequência, ainda que, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, a gente tente controlar e manter o ritmo sinusal. Quer seja as custas de drogas antiarrítmicas, cardioversão elétrica, ou até através, por exemplo, de ablação por catéter. A ablação por catéter entra mais nessa fase, sobretudo na fase mais inicial da doença, na forma paroxística, forma persistente ainda até 2 anos, e aí começa tanto o papel das drogas antiarrítmicas da ablação começa a perder valor à medida que a doença evolui muito. Então, assim, o que será que influencia tanto a doença, a fibrilação atrial propriamente? Aqui eu queria apresentar para vocês um caso relativamente extremo, que é um caso de uma mulher de 60 anos com estenose mitral reumática, uma estenose discreta, mas que tinha crise recorrente de fibrilação atrial, refratária a medicamentos, e piora na qualidade de vida, e a gente teve que fazer uma intervenção. Então, é só para apresentar, vejo que na cor rosa, preste atenção nesse mapa aqui mais à esquerda, a cor rosa significa um miocárdio, entre aspas, normal. Quando a gente passa o catéter em todas as regiões, a gente vê que essas áreas que não estão cor-de-rosa, estão sobretudo vermelha, verde, azul, são regiões que têm tecido entremeado, tem fibrose entremeada. Não leve em consideração a imagem vermelha. Tem a imagem vermelha aqui relacionada às veias, aqui, e aqui foi porque nós isolamos eletricamente as veias pulmonares e aí elas ficam vermelhas, sem sinal elétrico. Mas notem que tem regiões no átrio que espontaneamente já são vermelhas pela extensa fibrose que acomete o átrio esquerdo. E talvez esse seja um modelo mais extremo de fibrilação atrial, que é o modelo de fibrilação atrial com repercussão no substrato, que é talvez o reumático. É só, lembrando dos dados, aqui nós temos a veia pulmonar inferior esquerda, superior esquerda, o apêndice, veia pulmonar inferior direita e veia pulmonar superior direita. Qual será a diferença, então, para um paciente com esse perfil, um homem de 67 anos, com a FA paroxística, que nesse exemplo aqui, tudo que está em roxo é um átrio normal. Eletricamente, a gente passa o catéter dentro do coração, a gente observa que a estrutura da parede do miocárdio, da estrutura atrial, é um cardio normal. E por que será que esse paciente fibrila e muitas vezes esse aqui não tem sua forma paroxística, já entra na persistente, e o outro paciente que eu mostrei anteriormente, às vezes
tem forma também paroxística, com uma doença muito mais complexa. E tem pacientes que têm fibrose atrial e não evoluem na fibrilação atrial. Então, enfim, nós não temos todas essas respostas, mas certamente um componente inflamatório que vai fazendo a célula atrial, o cardiomiócito atrial adoecer, tem um papel relevante. Então, assim, quais são os fatores mais envolvidos na gênese da doença atrial que fomenta, por vez, a fibrilação atrial? Existe uma série de fatores, né, genéticos e até ambientais, e aqueles propriamente modificáveis e não. Os mais comuns são aqueles que, inclusive, a gente está acostumado na cardiologia geral, nada muito diferente, né? E muitos deles estão contidos no score Chades-Vasque. Então, é aquela velha história: sedentarismo, tabagismo, álcool, obesidade, hipertensão, apneia obstrutiva, diabetes, doenças sistêmicas, etc., doenças cardíacas, propriamente, e alguns fatores não modificáveis, como o envelhecimento, né? O sexo, e alguns componentes genéticos são bem importantes. A predisposição genética, eu acho que é um tema bom para depois, e, assim, certamente a informação deve sofrer um incremento ao longo do tempo. O fato é que existem alguns componentes que reduzem a proteção celular no que tange ao estresse oxidativo, metabolismo da glicose. Tem células que geneticamente estão programadas para agredir, como se fosse um fogo amigo, agredir os cardiomiócitos em determinadas situações de doenças sistêmicas ou situações sistêmicas, e algumas formas genéticas que fazem o contrário, que tendem a não agredir aquelas células, portanto, protegendo, diminuindo o risco de fibrilação atrial, da fibrilação atrial, sobretudo paroxística. Agora, quando existem alterações genéticas que começam a acometer os canais iônicos dos cardiomiócitos, isso costuma se associar a uma forma mais persistente da fibrilação atrial. Em outras palavras, certamente o componente genético tem um papel tanto na forma paroxística como na forma persistente. Não isoladamente, porque existe uma modulação ambiental, circunstancial de doença mais relevante. Tanto a genética é importante que atualmente já existem mais de 160 lotes associados à fibrilação atrial. E se a gente analisar aqui embaixo, paciente com uma baixa herança poligênica em termos de risco de fibrilação atrial. Se ele tiver um score de risco baixo também, a fibrilação atrial dele, se aparecer, vai aparecer na 7ª, 8ª década, né? Ao passo que se ele tem fatores de riscos, fatores associados, a herança poligênica, junto com esse componente ambiental, antecipa o desenvolvimento da fibrilação atrial aqui por volta da década de 60 do paciente. Vamos para o outro oposto, aquele paciente que tem uma herança poligênica de alto risco. Vocês notem que esse gráfico aqui em vermelho escuro, comparado com esse da herança baixo risco, de baixa herança poligênica, aqueles que têm alto componente poligênico pró-fibrilação atrial, desenvolve muito mais cedo, pelo menos 10, 15 anos antes, e não raramente antes de 60, 40, 30, às vezes 20 anos de idade. Isso não é raro, mas uma informação crítica é: a herança poligênica abrevia o início da fibrilação atrial, quer seja ela em pacientes com alta, com uma carga de risco, de fator de risco elevado, ou não. A herança poligênica modula isso aí. Isso não parece haver dúvida, embora seja bem complexo. Então, assim, para iniciar essa parte, eu diria que existe um componente inflamatório das doenças, das condições sistêmicas de baixo grau, como já falei. Outro dado que parece relevante é que o fato de ter fibrilação atrial, e quanto mais fibrilação atrial se desenvolve, o substrato vai se desenvolvendo, e esses fatores se retroalimentam, isso gera mais fibrilação, gera mais fibrose, gera mais FA. Esses componentes sofrem um ciclo vicioso que culmina em cada vez mais fibrilação atrial. Inclusive, o próprio score Chades-Vasque que a gente usa no dia a dia, na verdade, é um pool de fatores de risco pró-inflamatórios.
né, que a gente sabe que tem tudo a ver com fibrilação atrial e com muitas das doenças cardiovasculares, até doenças sistêmicas diversas, né? Um aspecto curioso do ponto de vista fisiopatológico é perceber que a maior parte dessas células do miocárdio atrial são até os fibroblastos, são células, quer dizer, não tem tanto cardiomiócito relativamente na parede atrial. Há uma interação dessas células, né? Natural também, porque é uma câmara com baixa capacidade de contrato, sobretudo na parede posterior. Mas, assim, uma vez aqueles fatores que a gente havia comentado, aqueles pró-inflamatórios, hipertensão, apneia do sono, todo aquele desbalanço autonômico, doenças sistêmicas, obesidade, diabetes, tabagismo, álcool, essas condições químicas vão agredindo essas células. O próprio cardiomiócito, ele reage estranhamente secretando alguns mediadores inflamatórios, e que alguns trabalhos, alguns autores chamam de inflamossoma, como se fosse uma série de organelas ou um pool de substâncias propriamente tóxicas que vão destruindo as células, provocando apoptose, vão culminando em invasão de células fibroblásticas, como essa daqui, azul, células esverdeadas. Vão atrair isso aqui, gera uma série, aquela cascata pró-inflamatória de lesão endotelial, que isso é tomogênico. E não somente esse componente, mas um outro que é bem conhecido e bem documentado, que é a infiltração fibroadiposa da parede do miocárdio atrial, sobretudo em indivíduos obesos com gordura visceral. Esse tecido começa a invadir o tecido atrial propriamente dito, o miocárdio. Isso aqui é extremamente pró-inflamatório, pró-fibrótico, e todos esses componentes concorrem diretamente para a piora, para a instalação da doença atrial e fibrilação atrial. Muitas vezes isso não é detectável em nenhum exame. Às vezes, quando a gente passa o catéter dentro do coração, detecta uma tal ou outra, mas nem sempre isso é muito claro. Talvez a gente não tenha resolução suficiente com os métodos diagnósticos durante o procedimento para detectar a fundo todas essas alterações fisiopatológicas que eu estou tentando descrever aqui para vocês. Existe até um dado curioso, depois de ser genético, existe até uma substância chamada NLRP3, que é uma proteína desse inflamossoma, dessas organelas e estruturas dos cardiomiócitos, que se a gente pudesse, existem alguns trabalhos experimentais que mostram que você pudesse fazer a ablação genética disso, ou seja, retirar o gene que produz essa proteína, o que se sabe é que o fato de tirar essa substância tóxica atrasa-se muito o desenvolvimento de fibrilação atrial, inclusive pelo envelhecimento propriamente dito. Enfim, poupa-se o tecido atrial do envelhecimento, da fibrose, e o paciente tem menos fibrilação atrial. Então, esse componente também tem pode ser geneticamente determinado ou geneticamente influenciado. A prova de que se dá uma relação inflamatória, inclusive durante fibrilação atrial, propriamente dito, o paciente em FA, que ele produz uma série de substâncias pró-inflamatórias, aqui no exemplo proteína C reativa e interleucina 6, é que quando a gente dosa essas substâncias nas veias cardíacas, que são as veias que recebem o sangue dessas câmaras aqui, das câmaras cardíacas, o nível de PCR interleucina 6 é muito maior a nível do seio coronário que em outras regiões sistemicamente dosadas. Isso é um indício de que se dá, de fato, em FA, um processo inflamatório atrial durante a fibrilação atrial propriamente. Só para ilustrar, como é que a gente correlaciona, assim, em casos mais extremos, nem sempre isso é tão óbvio, a fibrilação atrial com os exames complementares. Eu trouxe um exemplo extremo. Notem a morfologia dessa onda P. É uma onda P bífida, bem... É lógico que tem algum componente do traçado lateral, mas claro que isso é uma onda P bem bífida. Isso aqui é de um caso de uma paciente jovem, só para exemplificar.
30 e poucos anos de idade que tem uma atriopatia esquerda, um átrio já um pouco aumentado, ela não tem fibrilação atrial, mas tem muita ectopia atrial, inclusive tem um pouco de realce na ressonância magnética e tem muita ectopia atrial. Então isso aqui já denota, sobretudo quando a gente se depara, existem alguns softwares que são embutidos em alguns eletrocardiógrafos ou Holter que são capazes de prever certas morfologias e certas atipias atriais que são preditoras de fibrilação atrial. Isso também deve ser incrementado, esse software, esses dispositivos. A gente não sabe se isso aí incrementa na avaliação em relação aos score clínicos que a gente tem, os fatores clínicos que a gente já usa no dia a dia para avaliar o risco de fibrilação atrial, se o fato de ter determinado comportamento morfológico, de frequência de arritmias atriais ao Holter, por exemplo, ou no eletrocardiograma, se isso incrementa a avaliação prognóstica de risco de ter fibrilação atrial, já nos deveria antecipar eventualmente para tratar ou não. Isso é uma pergunta sem resposta. Continuando, outra forma da gente analisar a estrutura atrial, assim, se pudéssemos, isso aí nem sempre é feito usualmente não é feito na prática clínica, salvo exceções, mas talvez mais em cunho científico, que existem estudos que tentam associar a PET-CT, por exemplo, de glicose marcada para perceber a atividade inflamatória na parede atrial, a ressonância com gadolina, que tem um pouquinho de realce aqui na parede atrial, essa imagem não está muito boa, mas tem um aqui que está mais branco aqui, ó, essa região aqui, se impregna, às vezes a ressonância não tem uma boa resolução, mas uma vez presente, a especificidade é valorosa, né, para a gente até programar e perceber se tem muita fibrose antes de um eventual procedimento, para programar alguma estratégia de tratamento. Agora, o próprio eco, né, a gente muitas vezes se depara com o átrio esquerdo muito remodelado, avaliando volume, diâmetro, e talvez algumas speckle tracking para avaliar até a função cisto-diastólica do átrio, isso pode ajudar, certamente também é objeto de avaliação futura no entendimento da função atrial e sua relação com a fibrilação atrial. Um outro aspecto interessante do substrato atrial é que aqui em cima a gente vê uma série de átrios esquerdos que foram pacientes com fibrilação atrial submetidos à ablação. A ablação são esses pontos vermelhos. Onde tiver mais vermelho, tem alguma ablação feita. Notem que esses pacientes aqui, ao longo de 1 ano, 3 anos, a fibrose atrial aumentou, se é que aumentou, muito pouco ou nada. Porque a fibrose aqui, só para exemplificar para vocês, é o que está em branco e um pouquinho verde aqui, não está muito, bem discreto. Então, aqui é uma fibrose que, mesmo o paciente tendo se submetido à ablação, ao longo do tempo, a doença em si, por razões genéticas, tratamento clínico, enfim, por questões diversas, a fibrose não evoluiu. E esse perfil de paciente costuma se manter em ritmo sinusal com mais exatidão ao longo do tempo. Isso é um paciente, em tese, é um modelo de bom prognóstico. Aquele que a ressonância mostra que, ao longo do tempo, seu padrão de fibrose na parede do átrio esquerdo não aumenta. Ao passo que, no outro extremo, é aquele paciente que é submetido à ablação, mas que, ao longo do tempo, a fibrose vai aumentando, mais 12, mais 16. Lógico, isso aqui precisa de um software específico, não é disponível em qualquer local. Isso é objeto também de pesquisa, mas esse é um perfil de paciente que aumenta o risco de ter recorrência de fibrilação atrial. A ablação em vermelho, e notem que, à medida que o tempo passa, vão surgindo mais sinais brancos e verdes, né, à medida que em 1 ano, e com 3 anos. Então, esse paciente é um paciente que certamente tem recorrência e voltou a ter fibrilação atrial. Em outras palavras, esses métodos diagnósticos vão fazendo a gente entender que a doença atrial é diretamente relacionada até a recorrência ou a intratabilidade da fibrilação atrial pelos termos de recuperar o ritmo. Só comprovando isso que eu disse,
foi feito até um pequeno trial randomizado, que tentou separar e fazer a ablação dos pacientes, a ablação convencional de fibrilação atrial, que a gente faz, isolamento das veias pulmonares, etc., e a ablação das cicatrizes atriais, por essas áreas verdes aqui, algumas regiões. E aí ele randomizou tratamento convencional, isolamento das veias, e outro isolamento mais ablação da fibrose atrial. Isso foi um estudo relativamente grande, né, multicêntrico. E o que se viu foi que, aparentemente, ao longo do tempo, fazer o isolamento e também aplicar ou modificar o substrato dessa fibrose atrial durante o procedimento não muda, não incrementa em termos de sucesso ao procedimento comparado ao procedimento convencional. O que parece que é verdade é quando o paciente não tem muita fibrose atrial, se ele tem menos de 20% de fibrose atrial, pelo menos nessa série, o fato de isolar as veias e fazer ablações mais econômicas, pontuais em região de fibrose, em pacientes com pouca fibrose, isso pode ter um benefício. Mas, em linhas gerais, não parece ter benefício. Enquanto a gente considera também outras formas de tratamento anti-inflamatório, existem vários trabalhos pequenos, alguns estudos, alguns randomizados, outros muito pequenos, alguns retrospectivos, que tentam mostrar eventualmente o papel da estatina, corticoide, enfim, de algumas substâncias, colchicina, anticorpos, no sentido de reduzir fibrilação atrial. Um deles que eu gostaria de comentar é o papel da colchicina, porque a colchicina foi testada em alguns trials, inclusive pós-cirurgia cardíaca, e em pacientes randomizados pós-cirurgia cardíaca, colchicina e placebo, aqueles que usavam colchicina tinham menos fibrilação atrial. Esses dados parecem bem interessantes, relevantes. Inclusive, o paciente tem menos derrame pleural, menos derrame pericárdico, pós-cirurgia cardíaca, precisam ter um tempo de internação menor, são menos invadidos, puncionados, drenados, porque a colchicina, de fato, tem um efeito anti-inflamatório, e isso tem uma repercussão em alguns casos, como pós-cirurgia cardíaca. Falando especificamente do cenário até da hipertensão, mas concentrado no sistema renina-angiotensina, a gente sabe que o sistema renina-angiotensina é um dos grandes vilões de uma série de doenças cardiovasculares, a piora de série de condições clínicas relacionadas à cardiologia. Mas, mesmo assim, existem alguns estudos retrospectivos, não tão relevantes assim, mas que talvez levantem algumas hipóteses, de que usar primariamente, ou melhor, tratar pacientes hipertensos com HVE, com IE, com BRA, parece diminuir o risco de fibrilação atrial. Ou seja, é um profilático primariamente falando, nós estamos tentando evitar com que o paciente tenha o primeiro episódio. Parece que essas medicações que atuam diretamente no sistema renina-angiotensina têm um papel, muito embora a gente esteja falando de retrospectivo. De droga para controlar a pressão arterial. Então, aqui já seria uma profilaxia secundária no sentido de evitar que a fibrilação atrial evolua para uma forma persistente da fibrilação atrial. De uma maneira similar, primariamente, o uso de eplerenone, um antagonista mineralocorticoide, mostrando que, comparado ao placebo em paciente com insuficiência cardíaca, pacientes tinham menos fibrilação atrial. Então, esse sistema renina-angiotensina-aldosterona parece ter algum papel, quer seja primário ou secundariamente, no caso de fibrilação atrial. Olhando alguns trials, assim, que eu diria, sabe aquela coisa da cardiologia, vamos fazer um tratamento clínico otimizado, full, tudo que é possível, imaginável, enfim. Então, mais ou menos nessa linha, né? Um tratamento clínico, um BRA, IE, antagonista mineralocorticoide, estatina, dieta, reabilitação, enfim, aquela situação supostamente ideal em pacientes que tinham fibrilação persistente atrial. O que se viu ao longo do tempo é que todas essas medidas têm algum impacto. Tem algum impacto pequeno, mas tem relevante, pelo menos estatístico, de diminuir
em manter o paciente aqui, os pacientes com mais tempo em ritmo sinusal, se comparado àqueles que não seguiram toda essa receita aqui, bem intensa de tratamento. Em outras palavras, parece que todas as medidas que nós fazemos não são perfeitas, sobretudo se o paciente já tem fibrilação atrial, se a doença de fato está instalada, que seja da sua forma paroxística ou persistente, se a gente deixou a doença acontecer, é muito pouco provável que a gente consiga, com as medidas comuns, frear esse processo. A gente pode retardar, atrasar de uma forma persistente, mas não necessariamente eliminar o problema. É como se fosse uma doença de fato crônica evolutiva. Voltando à hipertensão, só para confirmar aqueles dados, a gente sabe que os pacientes que são hipertensos, a hipertensão é um fator de risco isolado para maior risco de fibrilação atrial. E que o fato de ter hipertensão, hipertrofia ventricular esquerda, aumenta o risco de evoluir em formas mais complexas da fibrilação atrial. E uma curiosidade em relação até ao sistema renina-angiotensina da aldosterona é que naqueles pacientes com hiperaldo primário comparado aos essenciais, a prevalência de FE é 7 vezes maior. Então, mais uma vez, mostrando o papel desse sistema renina-angiotensina-aldosterona na gênese, na perpetuação e na evolução da doença. Um outro aspecto, continuando ainda na hipertensão no sistema renina-angiotensina-aldosterona, foi o que a gente pôde observar nesse trial, que randomizou os pacientes para ablação de fibrilação atrial, aqui nessa curva âmbar aqui, versus ablação de fibrilação atrial mais denervação renal. E aqueles pacientes que tiveram o tratamento misto, denervação renal mais isolamento das veias pulmonares, tiveram menos recorrência de fibrilação atrial. Isso teve relevância estatística, o risco diminuiu praticamente pela metade, com peso significativo. Então, reforçando aqui esse conceito de que atuar no sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema autonômico também, direto ou indiretamente, tem um papel no tratamento da fibrilação atrial. Agora, tem um outro tema aqui interessante, que é a apneia do sono. A gente sabe que um número muito grande de pacientes com FA também tem apneia do sono. Na verdade, os pacientes com FA costumam ter comorbidades, entre elas a apneia. E alguns estudos não randomizados sugerem que tratar a apneia do sono ajuda a manter o ritmo sinusal. Como esse estudo aqui é um estudo que comparou os pacientes que usavam CPAP em vermelho, que não usavam CPAP em azul. E os pacientes que usavam CPAP em vermelho tinham melhora, a gente pode ver aqui, eletrofisiológica. São as maneiras de a gente mensurar o tempo da velocidade de condução atrial, o tamanho dos eletrogramas, enfim, algumas medidas eletrofisiológicas. Nota que a curva em vermelho, elas melhoram com relevância estatística. Então, a priori, esse dado tratar a apneia do sono, ainda que de uma maneira não randomizada, parece ter impacto fisiopatológico, substrato atrial. Isso se traduz até em medidas ecocardiográficas, como redução do tamanho do átrio esquerdo e também do átrio direito. Bom, esse é um dado relevante, mas que não diretamente, a gente não pode extrapolar para eventos clínicos e evolução clínica do paciente. E mais recentemente, para tentar colocar mais dúvida nessa história toda, esse trial, que eu acho que é um trial que vale a pena rever, discutir, que é recente, ele randomizou os pacientes para usar CPAP após a ablação da fibrilação atrial. Randomizar, um grupo iria fazer ablação e usar CPAP, outro grupo iria fazer ablação e não usar CPAP, e todos tinham fibrilação atrial e apneia do sono, né? Uma apneia moderada grave.
todos esses pacientes tiveram um período de adaptação ao uso do CPAP antes de tudo entrar no trial, e o que se viu foi que é um trial em relação ao estudo retrospectivo, que ao longo do tempo os pacientes tiveram evoluções similares, aqueles que usavam CPAP, que não usavam CPAP, e aqueles que não tinham apneia do sono. Olha que interessante. A ablação teve um resultado similar nesses 3 grupos, a despeito de usar ou não CPAP num paciente com apneia do sono moderada grave. Esse é um achado relativamente complexo. Precisa ser analisado melhor esse trabalho, porque ele muda, pode até confundir, pode ser de fato verdadeiro, reprodutivo. É óbvio que o segmento clínico aqui parece que não é tão longo, isso precisa ser prolongado. Mas o fato é que, notem aqui, ó, em vermelho, em azul e verde, que são os 3 cenários possíveis, todos eles tiveram, depois de 3 a 12 meses de segmento, uma diminuição muito grande da carga de fibrilação atrial. Então, complexo aí. Então, provavelmente, se acredita que modificar o substrato da fibrilação atrial, muitas vezes com ablação por catéter, muda. Parece que a ablação por catéter muda o substrato atrial em pacientes com fibrilação atrial. É uma ferramenta útil, e os estudos já mostram isso, não sabe aqui relatar todos eles, mas há vários trials que mostram que, de fato, há como mudar esse substrato através dessas ablações seletivas. Uma curiosidade desse trial que vale a pena comentar é que foi utilizado loop implantado, ou seja, essa é uma ferramenta, um Big Brother. O paciente implanta o loop, você checa quanto que ele tem de fibrilação atrial antes da intervenção e no segmento. Ou seja, é o estudo do ponto de vista de avaliar o impacto da terapêutica sobre a arritmia perfeito. Você está monitorizando o paciente continuamente, através do loop implantável. Lógico, do ponto de vista de ciência, é o ideal. Eu vou, só para ilustrar, mostrar que é um loop implantável. Existem alguns no mercado, mas em geral os loops implantáveis são esses dispositivos pequenos, como vocês podem ver. Habitualmente se faz uma pequena incisão aqui no tórax de 1 centímetro, um pouco menos, e esse dispositivo fica tunelizado aqui no subcutâneo, como vocês podem ver nessa imagem do raio-x. E veja como é que fica a qualidade do eletrocardiograma de um paciente com loop implantável. Você vai fazer a avaliação, a leitura do dispositivo, as vozes que fazem uma leitura de um paciente que tem uma capada. Veja que o eletrocardiograma é de boa qualidade, muitas vezes. Então, onda P pequenininha, mas tem um P que é ST. É um traçado, além do eletro propriamente, ele tem eletrogramas, e são bem analisados. Ajuda você a compreender se, de fato, aquela sua intervenção, no caso de um trial desse, foi eficaz ou não. Isso te dá muito respaldo na hora de você declarar os resultados do teu trial. Outra situação clínica que vale a pena comentar são algumas doenças endócrinas. Como a gente sabe também, elas são pró-inflamatórias, sobretudo diabética, extremamente frequente. E se sabe que a hiperglicemia produz muito estresse oxidativo, tem uma série de efeitos maléficos sobre as células miocárdias, bem pró-inflamatória. E além do que, a doença diabética avançada, a gente sabe que as formas microvasculares, como geram denervação parasimpática, simpática, isso acomete o coração também. Então, é uma forma também de tentar atuar primariamente, em termos de profilaxia, cuidar bem do diabetes. E algumas medicações parecem ter um efeito anti-inflamatório, principalmente o metformin, rosipioglitazona e a dapaglifosina, que são as medicações de classe nova dos SGLT2, diferentemente das sulfonilureias. Tireoide, todo mundo sabe, né, que o hipertireoidismo aumenta muito o risco de fibrilação atrial, inclusive o fato do paciente ter hipertireoidismo e fibrilação atrial, a priori ele merece anticoagulação oral a despeito do chá de Schwarz, que é uma situação clínica protrombótica muito relevante. Então, o paciente, a despeito disso, ele precisa ser anticoagulado, como uma cardiomiopatia hipertrófica também. Então, essa é uma outra situação clínica endocrinológica que contribui para o desenvolvimento e a evolução da fibrilação atrial. Uma outra condição clínica muito relevante e que sabidamente tem crescido a informação nessa área é a relação da obesidade com fibrilação atrial.
O tecido, aqui a gente tem uma imagem histológica do endocárdio arterial, e aqui a epicárdio, que é um tecido gorduroso, essencialmente, um tecido adiposo. E vocês notam que no obeso, isso aqui é um mapa eletrofisiológico. Quando você passa um catéter dentro do coração, ele vai desenhando as estruturas, vai mostrando o grau de, como é que é a voltagem, os eletrogramas, como se fossem pequenos eletrocardiogramas em cada pontinho do átrio que a gente vai passando. Vejo que em vermelho é a região que é, digamos, que tem mais fibrose, o tecido não são. Um indivíduo com FI que não é obeso, percebam que o átrio praticamente é normal. Não tem muito tecido anormal. Compare aqui com o indivíduo obeso, olha como tem muitas áreas avermelhadas. Então, é um átrio já mais adoecido. E o que se advoga, em termos de mecanismo relacionado à obesidade e à fibrilação atrial, é, sobretudo, a invasão desse tecido adiposo epicárdico. Ele invade as células miocárdicas, e essa invasão é extremamente pró-inflamatória. O estresse oxidativo é elevado, isso aqui atrai muitas células inflamatórias, induz apoptose, aquelas inflamações, as células miocárdicas secretam uma série de substâncias tóxicas. Além do que, aqui a gente sabe que a gordura epicárdica do átrio ela é rica em gânglios parasimpáticos. E os gânglios parasimpáticos têm um papel na fisiopatologia da fibrilação atrial, da instalação e manutenção da fibrilação atrial. Por isso, quando se faz a ablação da fibrilação atrial, um dos objetivos, dentro do possível, é uma ablação transmural e que acometa os gânglios parasimpáticos da superfície epicárdica. Porque, uma vez eliminados, diminui o drive parasimpático. O drive parasimpático ajuda a desenvolver a instalação e desenvolvimento da fibrilação atrial. Um outro mecanismo para que possa referendar isso que eu estou dizendo é o fato de alguns trials mostrarem que injeção de toxina botulínica pós-cirurgia cardíaca no epicárdio desses pacientes, no tecido epicárdio, esse fat pad aqui, os pacientes desenvolvem muito menos fibrilação atrial em pacientes submetidos à revascularização miocárdica, por exemplo, ao longo de 3 anos, inclusive, muito menos que aqueles que não sofrem injeção de toxina botulínica, mostrando que você bloquear o sistema nervoso parasimpático, relacionado, inclusive, a essa adiposidade epicárdica, tem um papel terapêutico. Isso é bem interessante. E os trials já mostram que, se o indivíduo perde peso, sobretudo mais de 10% do peso, ele diminui a carga de fibrilação atrial. Lembra que eu falei para vocês, se a gente não conseguir evitar a fibrilação atrial, uma outra meta seria reduzir o risco que ela evolua da paroxística para persistente. E isso é importante. E se a gente consegue reduzir a forma persistente e permanente, ou persistente e paroxística, o ideal é ainda diminuir ainda mais a carga de fibrilação atrial, porque já existem evidências que não é mérito simplesmente ter fibrilação atrial, mas quanto menos episódios, quanto as fibrilações atriais menos duradouras ao longo do dia, isso tem menos efeitos pró-inflamatórios, são menos pró-trombóticos, o paciente tem menos riscos de efeitos embólicos, por exemplo. Uma fibrilação atrial de mais fácil manejo, inclusive, do ponto de vista de sequelas e consequências tromboembólicas e evolução para formas mais complexas. Inclusive, até do ponto de vista de diretriz, hoje, com o tratamento da obesidade, a classe 1 de denominação B em pacientes com obesidade mórbida, acima de 40, de modo especial. Existem alguns, só para ilustrar, a gente pode, inclusive, através da ressonância magnética, eu já estou há 36 minutos, né? Então acho que estou prestes a acabar. A ressonância magnética, existe um método chamado sequência de Dixon, que eu posso tentar avaliar a quantidade de gordura visceral, epicárdica, que está sobre o coração. A gente sabe que é questionável se isso tem valor na prática clínica diária, mas certamente tem valor no entendimento até da doença, em caráter científico, que será que o indivíduo que perde mais de 10% do peso ou mais, ou faz uma cirurgia bariátrica, ou por dieta, enfim, exercício, o que quer que seja, o fato de há uma desproporção entre a perda de gordura não visceral e visceral,
E será que existe uma gradação em termos de perda de gordura visceral que tem maior impacto em ter menos fibrilação atrial ou não? Então, acho que há um interesse em medir a gordura visceral, sobretudo a gordura visceral relacionada aos átrios e ao coração, entender a sua relação com a fibrilação atrial, evolução, desenvolvimento. Eu acho que é um tema interessante. Não há trials que eu tenha conhecimento de tenha testado bariátrica e ablação por catéter. Na verdade, isso aqui é um estudo de score de propensão, estudo retrospectivo, tem sido muito utilizado ultimamente quando se tem trial. E nesses códigos de propensão com doentes muito obesos, obesidade mórbida, aqueles pacientes que eram submetidos a uma cirurgia bariátrica em vermelho, antes do tratamento de ablação por catéter, eles, comparados aqui com o azul, tinham evolução clínica muito melhor em termos de não ter recorrência da arritmia. É lógico que a gente sabe que a obesidade é uma doença extremamente complexa. Apneia do sono, enfim, uma série de doenças que nós vimos comentando geralmente, que são pró-inflamatórias, pró-fibrilatórias, etc. E tal. Mas o fato é que está embutido no pacote obesidade que ela é extremamente pró-inflamatória, pró-fibrilação atrial, e que uma vez controlando a obesidade, pelo menos nesse estudo não prospectivo, guardado essa ressalva, o impacto parece ser relevante. Então, por fim, eu queria dizer assim, só reforçar aqueles conceitos que o papel nosso do cardiologista é tentar evitar a fibrilação atrial de acontecer. Uma vez ela acontecendo, aí não raramente ela costuma ser uma forma evolutiva. Então, a gente tem que tentar atuar primariamente, controlando aqueles fatores que podem estar associados. Não quero também simplificar e achar que toda fibrilação atrial tem o mesmo comportamento, não. Porque existem aqueles pacientes sem fator de risco nenhum e que a gente não conhece também a genética deles, que desenvolvem fibrilação atrial, mas a maioria tem uma série de doenças sistêmicas, como eu citei anteriormente, pró-inflamatórias, que favorecem a fibrilação atrial. Então, o controle desses fatores busca profilaticamente impedir o desenvolvimento do primeiro episódio de fibrilação atrial. Se a gente não consegue atuar fortemente para evitar que ela evolua para forma persistente ou permanente, ou reduzir a carga de fibrilação atrial, porque eu frisei para vocês que esse é um tema que vai ser muito comentado cada vez mais no dia a dia da cardiologia geral e da nossa área também, que é quanto menos FA, menos risco embólico. E só para ilustrar, por fim, perceber o que se recomenda, né? Quer dizer, desde atividade física, perda de peso, como eu disse, controle do diabetes, controle dos lípides, controle da ingestão alcoólica, tabagismo, controle da pressão arterial, da apneia do sono, e muitas vezes isso envolve cardiologista, eletrofisiologista, endocrinologista, psicólogo, enfim, uma abordagem realmente multidisciplinar para tentar mudar a história natural, porque a tendência, eu não mostrei aqui, mas a tendência é que a fibrilação atrial sofra um incremento ano após ano, a menos que a gente consiga frear esses componentes ou entender do ponto de vista de um tratamento mais eficaz ou até modificar geneticamente o paciente. Eu acho que eu termino por aqui, salvo engano, eu falei 40 minutos. Viu, Fabrício? Eu acho que tá legal, né? Obrigado. Ótimo. Parabéns, Rodrigo. Excelente aula. Abordagem interessante, né? Diferente. Acho que ficou bem claro aí a relação fisiopatológica. Eu vou aproveitar a oportunidade e a sua expertise e abrir aí o espaço para perguntas não só relacionadas à sua aula, mas com a fibrilação atrial como um todo. Eu vou começar perguntando. Como é que você tem feito, né, o crescimento dos smartwatches e detecção de fibrilação atrial subclínica tem crescido? Como é que você tem feito na prática e quando você anticoagula ou nunca anticoagula? Então, assim, existem alguns trials
algumas meta-análises e alguns não traz propriamente, já alguns estudos prospectivos, sobretudo em pacientes portadores de marca-passo, desfibrilador. Vocês devem saber que todo paciente que tem marca-passo de desfibrilador é como se um paciente que tivesse um loop implantado, aos moldes disso aí, né? A gente acaba monitorizando o ritmo cardíaco dele. Existem até algumas formas de transmissão dos dados eletronicamente ou remotamente com o médico ou nas próprias consultas. E o fato é que você pode acompanhar o ritmo do paciente. E o que alguns estudos mostram, pelo menos um deles foi bem grande, que eu posso depois colocar aí no grupo, mostrou que pacientes com score, o Chades-Vasque entre 2 e 3, se ele tiver FA com mais de 24 horas de duração, ainda que seja assintomático, esse é um paciente que tem um risco embólico alto, e a priori a gente tem dados para anticoagular esse paciente. Aqueles pacientes com score de Chades-Vasque mais alto que esse, 4, 5, 6, e fibrilação atrial que dura mais de 6 minutos, também tem um risco embólico, um heart rate quase 2 em relação ao que não tem para risco embólico. Então, esse eu acho que é um número, são números assim mais recentes, mais robustos em termos de N de avaliação no paciente assintomático, né, que você detecta fortuitamente nessas avaliações. Tem chegado no seu consultório, Rodrigo? Às vezes a gente vê, paciente que tem marca-passo, não é raro a gente perceber isso aí. Inclusive tem alguns trabalhos que mostram bem interessante em pacientes que têm marca-passo CDI, que você pode fazer uma anticoagulação customizada. Digamos, o paciente entrou em fibrilação atrial, o médico é avisado remotamente pelo software, pelo sistema, e você inicia a anticoagulação. E mantém, digamos, ele saiu de FA, está em ritmo sinusal, você mantém lá mais 20, 30 dias e suspende. O paciente ficar um longo tempo, ou seja, você vai manebrar, não precisa usar continuamente, mas usar ocasionalmente, o que é bem bacana, porque quer queira, quer não, os anticoagulantes têm efeitos indesejáveis, né? Agora, fora os pacientes que têm marca-passo que você consegue monitorizar o ritmo, só se tiver um loop implantável, mas a gente não usa o loop rotineiramente para isso, a menos que fosse houvesse uma proposta de um trial ou de algum trabalho científico propriamente. Já os que têm smartwatch, quem tem condição de ter, alguns relógios já detectam frequência cardíaca irregular, alguns fazem até o eletrocardiograma. Alguns que fazem o eletrocardiograma é bem legal. Eu, por exemplo, tenho um paciente que a gente fez ablação de fibrilação atrial, ele tem Apple Watch e é muito fácil para controlar. Porque tanto o aparelho detecta, se o ritmo estiver irregular e ele não perceber, ele avisa o paciente. Ou se o paciente tiver alguma coisa, ele faz o eletrocardiograma na hora. Então, realmente, é a cereja do bolo no controle do ritmo pós uma intervenção. Então, um outro paciente que tendo condição, o software melhorou, os aparelhos melhoraram também, eu acho que é o futuro, não, é o presente, isso aí. Agora, quando anticoagular, como eu te disse antes, eu acho que essa informação precisa ser mais refinada, mas em paciente com Chades-Vasque alto, FA subclínica detectada numa monitorização de pacientes com marca-passo CDI, em alguns casos acho que pode ser relevante a anticoagulação oral e tratamento clínico. Acho que tem estudante. Explica aí o que é FA subclínica, Rodrigo. Então, FA subclínica é aquela que você não detecta nos exames de rotina, né? No eletrocardiograma, a gente faz um Holter aqui e ali, o paciente também não sente nada, né? A gente sabe que boa parte dos episódios de fibrilação atrial é assintomático, o paciente não sente nada, ou não consegue distinguir muito bem o que está acontecendo. Então, o fato dele estar monitorizado com um marca-passo, com um desfibrilador, a gente consegue recuperar aquelas informações e percebe, dia tal, a gente viu aqui que só teve um episódio que durou 6 horas, compatível com fibrilação atrial. Só não sentiu nada? Não senti nada. E às vezes o paciente tem até bloqueio AV total, por exemplo. Então, a FA dele não passa por ventrículo, né? Então, ele não percebe, entendeu? Nesses portadores, e esse paciente tem risco embólico, somente se for, como eu disse, né? Se for um Chades-Vasque muito alto, com mais de 6 minutos, ou um Chades-Vasque um pouquinho menor, mas que dura mais de 24 horas. O risco embólico é alto. Então, esse paciente a gente chama de FA assintomático subclínica, no caso, subclínica. Perfeito. Doutora Joselina. Oi, boa noite. Boa noite, Joselina. Boa noite.
Bom, eu gostaria de parabenizar Rodrigo aí pela aula, né, Rodrigo? Eu tinha assistido uma aula de FA dele naquele simpósio de amiloidose e ele hoje conseguiu se superar, né? Estudou um bocado mais, né? Mais calma, Atualizou. né? Ali a 15 minutos tem que Atualizou sair bastante. correndo. E daí, como a gente falou muito em genética nos últimos tempos, né, Rodrigo? E você falou muito aí também da genética na FA, e você falou da ablação genética. Quando você fala da ablação que modifica o substrato, você está falando disso, Na verdade, eu não sei como é que é feito isso. Em tese, seria uma manipulação genética, tirar um gene ou inibir aquele gene. Do ponto de vista prático, eu não sei como se faz isso. Né? Nem deve ser feito clinicamente, deve ser estudo experimental. Né? Mas o fato que eu quis dizer é que existe como eu disse naquele caso, que existe uma determinada proteína codificada por determinado gene, que é uma proteína que, pelo que eu entendi, se você consegue retirar aquele gene que codifica aquela determinada proteína, você evita a fibrilação atrial. Evita porque o átrio, o cardiomiócito, para de produzir uma determinada substância tóxica quando ele é agredido, e isso empurra o paciente com 80 a 90 anos, teoricamente, pelo menos é o que eu li, não sei como é que foi feito depois da prática, provavelmente foi experimental, ou alguma análise junto experimental, analisando geneticamente alguns pacientes. O que se viu é que esses pacientes não têm retardamento da condução intratrial, não têm bloqueio AV do primeiro grau, não desenvolve fibrilação atrial, ou seja, acaba poupando o tecido elétrico atrial, quando você manipula esse gene, especificamente. Outra questão, Rodrigo, a gente tem dividido vários pacientes, né? Aqueles pacientes com arritmia, paciente coronariano crônico, né? E eu queria só tirar assim, uma dúvida em relação ao efeito arritmogênico dos antiarrítmicos, né? Em relação à propafenona. Você tem tido efeito proarrítmico da propafenona, fazendo inclusive fibrilação atrial? Então, o efeito a propafenona é o seguinte: a propafenona ela tem um mecanismo de ação que o que pode acontecer no paciente que tem FA, ele não ter FA e desenvolver flutter. Isso pode acontecer. Se o paciente tem flutter e fibrilação atrial e você eventualmente opta por uma razão ou outra usar propafenona, ele pode não ter fibrilação atrial e ocasionalmente ter flutter atrial. A explicação é porque a propafenona diminui muito a velocidade de condução intraatrial. E essa discrepância na velocidade de condução atrial gera, diria assim, essas áreas de condução lenta propiciam reentradas. Então, se ele tem fibrose atrial ou tem um ato direito suficientemente remodelado, ele pode entrar em flutter. Então, você trata uma coisa e gera outra. Então, esse é um dos efeitos colaterais. Outro efeito colateral se o paciente já tiver bloqueio de ramo, principalmente se tiver bloqueio de ramo BDAS, BR, bloqueio de ramo esquerdo, esses pacientes a gente deve evitar também propafenona, porque ele diminui também, ainda que o coração seja estruturalmente normal, como se diz, etc. Mas se tiver bloqueio de ramo, é bom evitar propafenona, porque também diminui a velocidade de condução, e esse paciente pode começar a desenvolver bloqueio AV do primeiro, do segundo grau, e até bloqueio AV total, se ele já tiver uma disfunção subclínica relevante no sistema excitocondutor, risco por Purkinje, ele pode acentuar o grau. O que a gente vê mais comumente o paciente toma propafenona, você faz o eletro, você pode notar que às vezes o QRS dele está mais largo do que era antes. Pode comparar, se tiver o eletro no prontuário, você vai olhar o QRS um pouco mais largo. Isso é efeito do remédio. Isso também é dose dependente. Né? Então, a gente usa habitualmente 450 miligramas por dia, boa parte dos pacientes, alguns 600, e os pacientes maiores, mais pesados, a gente chega até usar 900 miligramas. Mas esses são os efeitos colaterais. E os outros são mais assim, um outro gastrointestinal, aquele sabor metálico que pode dar, que às vezes pode ter um outro desconforto. E as extracistolias? Você acha que pode aumentar, fazer o efeito proarrítmico na extracístole? Se for por esse mecanismo que eu falei, se houver fibrose, alguma doença estrutural, ventricular ou atrial, pode favorecer a extracístole paradoxalmente, entendeu? Porque ele favorece a reentrada. Lembrando que nem todo exame vê isso. A menos você vai fazer ressonância todo mundo e às vezes a ressonância também não mostra a ultraestrutura.
Mas pode por um mecanismo não, reentrante, não por um mecanismo convencional, que seria uma atividade deflagrada, automatismo, mas pode ter um efeito colateral, paradoxalmente, piorar uma ou outra arritmia reentrante. Entendi. Tá, Joia. Perfeito. Obrigado, doutora Giselina. Alguém mais, alguma pergunta? Fazer uma pergunta para a gente terminar, Rodrigo, uma pergunta provocativa. Você acha que no estado de Sergipe indica-se pouca ablação de FA e quais seriam os motivos? O que é que você tem qual a sua visão em relação a isso? Eu acho que sim, né? De uma maneira geral, o que eu acho que deve ser mais interessante seria haver uma interação entre as equipes, né? Por exemplo, entre a cardiologia geral e o eletrofisiologista, aos modos do que existe uma interação do cardiologista com o hemodinamicista, por exemplo, porque o cardiologista geral está mais acostumado com o cateterismo, etc. E muitas vezes, com o arritmologista, isso não é tão frequente. Eu acho que, assim, certamente há, porque se faz muito, trata-se muito a fibrilação atrial, mundo afora, e talvez a interação seja importante, entender como é que funciona, acompanhar um paciente pós-ablação, perceber as facilidades, as dificuldades, poder intervir precocemente na tentativa de frear aquele processo, a evolução da doença. Eu acho que é por aí, eu acho que sim, pode melhorar, porque, assim, não raro eu me deparo com pacientes com taquicardiomiopatia, jovem. Eu tenho um agora no HU que realmente o cara é digno de pena, um cara forte, grande, e que tem um emprego aí que querem ele a todo custo, que é uma profissão que não é tão comum, ganha um bom salário, só que ele não tem convênio, porque perdeu o emprego, não pode trabalhar e tem uma fibrilação atrial com taquicardiomiopatia. Então ele para em qualquer exame médio, já tem disfunção, já está com 38%, 40% de fração de ejeção. A gente internou ele no HU, fizemos uma cardioversão elétrica, medicou, pensando numa ablação, quem sabe no futuro, se houvesse uma condição aí de fonte que custeasse isso aí, ou até um convênio, ele não tem. E aí você fica... Né? Então, assim, jovens, a gente tem que pensar principalmente em pacientes com taquicardiomiopatia e os pacientes sintomáticos, que têm fibrilação atrial com sintomas e que não respondem ao tratamento. Esses pacientes são os mais importantes se a gente não perder tempo e fazer alguma coisa por eles. Eu acho que talvez essa seja as características principais desses pacientes. Mas a pergunta de Fabrício foi assim, como ele falou, né, uma pergunta provocativa. Que eu acredito que a gente pode melhorar isso, né, Fabrício? A gente pode fazer um banco de dados, a gente pode ver o que você já fez de fibrilação atrial em ablação, e os próximos que forem entrando, o clínico se envolver junto com você. E, por exemplo, vai ter Congresso Norte-Nordeste no próximo ano aqui, né, com o Sergipano, mostrar o que foi feito, para pegar o pessoal mais jovem, para mostrar o valor da coisa, e o pessoal mais jovem sempre adere quando você mostra, né? Assim, mostrar os casos que foram feitos e fazer uma coisa, tipo uma força-tarefa mesmo, porque isso funciona. Existe, né, doutora Joselina? Então, esses meios educativos, né, de reuniões, de divulgações, de aulas, sempre é um meio interessante, e o meio da pesquisa, de divulgação de dados, né, extremamente importante, é mostrar a nossa realidade também, né, porque às vezes a gente mostra a nossa realidade e nossos resultados, faz diferença e traz uma segurança maior para quem indica. Eu tive uma paciente que eu queria fazer a fibrilação atrial dela, lembra, Rodrigo, aquela que eu levei pessoalmente no seu consultório e ela correu da gente. Ela era médica. Vai com os pacientes. Aí não existe. Era médica, a filha advogada, eu fui pessoalmente com ela no consultório de Rodrigo, levei a mulher lá e a mulher correu. Então, eu acho que o legal disso aí, apesar disso, é a interação, que eu acho que tem que haver entre... porque hoje a cardiologia evoluiu tanto que a gente tem muita alternativa para tratar os pacientes. E se houver interação entre os colegas,
eu acho que a gente pode fazer uma medicina de mais qualidade. Eu acho que isso é verdade. Interagir mais. Acho que é válido. Intervenção, na minha opinião, é fantástico, porque você, além da arma da medicação, você tem outra arma, que é a intervenção. Isso é fantástico, né? Eu gosto muito de intervenção. Dá trabalho até, né? na fase inicial, depois você leva tempo, né? Com o paciente bem melhor. Vale a pena. E até para saber, né, Joselina, indicar bem, saber o paciente que se beneficia, saber como é que ele evolui pós-procedimento, o que esperar, as complicações, ou como evoluir, como é que se avalia um sucesso terapêutico, quais são os... Enfim, acho que é importante, aos moldes de qualquer procedimento, de uma TAV, de uma cirurgia cardíaca, de uma angioplastia de um doente crônico, enfim, eu acho que é importante entender o manejo, indicar, eu acho que interagir é bacana nisso aí, eu acho que é bem legal. Perfeito. Queria agradecer a todos a presença sempre aí de doutora Joselina. Quando ela manda para os alunos, vem uns 30, 40 sempre. A participação dela é extremamente importante. Agradecer a Rodrigo aí pelo tempo disponibilizado, né, pela gentileza de trazer esse tema extremamente interessante e que sempre nos acrescenta aí com importantes informações. Obrigado mais uma vez, Rodrigo. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Rede Primavera. E depois, Fabrício, eu não sei como é que é a rotina, se vocês gravam ou não. Depois eu posso ou mandar o vídeo ou mandar em PDF. Enfim. Beleza, então. Obrigadão mais uma vez. Um abraço a todos. Obrigado. Forte abraço a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite.